O Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série de 7 entrevistas especiais que celebram as 200 edições do programa iniciado no ano de 2019. Uma série intitulada Utopias e Transformação Social no século XXI. No decorrer do mês de março, estarão no Trilhas da Democracia a diretora da editora Boitempo, Ivana Jenkins, o pastor e deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Henrique Vieira, a socióloga moçambicana, presidente do Codesria, Isabel Casimiro, o escritor e frade dominicano Frei Beto, o sociólogo e jurista português Boaventura de Souza Santos e o neurocientista e professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro. Abrindo essa série especial, eu tenho o prazer de receber o sociólogo e professor titular da Unicamp, Marcelo Ridente, que acaba de lançar o seu primeiro romance pela editora Boitempo, já se encontra disponível nas melhores livrarias e nos sites de venda, inclusive no site da editora Boitempo, romance intitulado Arrigo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer dialogar contigo mais uma vez no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. O prazer é todo meu, Marco. Parabéns pelo sucesso do programa. É uma honra para mim estar aí abrindo essa série de 7 programas que serão exibidos aqui em toda essa rede, né? na Rádio Brasil de Fato, os espectadores também do TV 247, da TVT, toda essa construção que tem sido feita com muita luta, né, para colocar uma imprensa séria e popular no ar, né, e atingindo as pessoas para além, especialmente desse mundo horroroso das fake news que nós temos visto invadir o nosso espaço. Então, meu agradecimento, o prazer de estar aqui de novo em Trilhas da Democracia, no Brasil de Fato, na 247, na TVT, e particularmente com você, muito generoso e Marco, querido professor e colega. Marcelo, como é que um sociólogo especializado na história cultural da esquerda no Brasil tomou a decisão de escrever um romance? Olha, Marco, esse era um projeto antigo meu. Quem me conheceu no tempo do colegial, do tempo da faculdade, eu fazia curso de Direito e fazia também Ciências Sociais. E eu tinha um projeto de fazer, me basear um pouco no... Eu tinha ficado muito encantado com o livro do Machado de Assis, né, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tive aqui uma ideia, eu vou fazer ainda um romance com um personagem em que não vai ser um Brás Cubas, mas vai ser alguém que viveu a história da esquerda. Então, eu tinha essa ilusão, digamos assim, de virar um escritor. E isso, depois eu me formei e eu canalizei o meu interesse pela literatura e pela escrita para produzir textos acadêmicos, né? E fui seguindo a carreira como sociólogo. Comecei em Londrina, depois fui para Araraquara, na Unesp, e estou agora há mais de 20 anos na Unicamp. Então, e aí construindo pesquisas sobre a cultura brasileira, particularmente sobre a cultura brasileira de esquerda. Nós tínhamos um grupo antigo que publicou, inclusive, a história do marxismo no Brasil, pela editora da Unicamp, e que estudavam os partidos e movimentos de esquerda. Então, eu fui canalizando isso, que o ano passado ainda escrevi e falei aqui para vocês do livro O Segredo das Senhoras Americanas, sobre a Guerra Fria Cultural. Então, minha carreira acadêmica andou, etc. Mas, ao longo dos anos, sempre ficava... Eu tenho uma pasta, que eu conservo até hoje, em que eu, ao longo dos anos, fui fazendo pequenos escritos, ideias, e eu ia enfiando ali as anotações, e eu olho de vez em quando, eu olhava para essa pasta e falava, acho que isso um dia ainda vai para o lixo, eu não vou... O que eu vou fazer com isso? Mas aí, eu diria a você que 2 fatores conscientes, pelo menos, me levaram a encarar esse romance. Um mais circunstancial, que foi o choque de fazer 60 anos. A hora que eu vi aquele número 60, eu falei, não acredito que eu estou fazendo 60. É hora de realizar os projetos irrealizados.
E isso coincidiu exatamente com a grande desgraça que se abateu sobre o país, que foi a penúltima eleição daquele presidente horroroso, que eu nem vou repetir o nome dele. E aquela turma, esse avanço da extrema-direita, todo o contrário do que eu sempre acreditei, do que meu pai me ensinou, do que eu aprendi na universidade, nas lutas com os amigos, no combate contra a ditadura. Ver aquele homem que elogiava aquele brilhante Ustra, torturador, confesso, de prisioneiros políticos, o que há de pior na história do Brasil, eu me senti horrivelmente tocado, porque, inclusive, era esse o tema que eu me dediquei a vida toda. Será que tudo que nós, historiadores, cientistas sociais, trabalhamos para desvendar a história do Brasil, chegamos nisso, o povo escolhendo alguém que não disfarça essa admiração pelo que há de mais bárbaro? Nós vimos agora essa tratamento que foi dado ao pessoal, aos indígenas, aos Yanomami, é barbárie pura. Como a gente pode ter uma barbárie dessa na sociedade? Eu queria, então, eu senti a necessidade, eu tenho que dar a minha resposta. Uma resposta que é pessoal nesse sentido, porque eu me senti pessoalmente atingido por essa desgraça que se abateu sobre o Brasil, e também coletiva. Falei, eu vou realizar o meu velho sonho de fazer um romance tratando exatamente dessa questão, né? De como, ao longo de um século, gerações foram resistindo contra o governo autoritário que governou com o estado de sítio do Arthur Bernardes na República Velha, depois contra a ditadura do Getúlio, a ditadura do Estado Novo, depois no exílio, quando o Arrigo vai lutar na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, junto com as brigadas internacionais. Depois ele se junta à resistência francesa contra o nazifascismo, volta ao Brasil, a luta pela democratização, vem o golpe de 64, ele vai ser um membro de um grupo de esquerda armada, vai ser preso, exilado. Então, a história da esquerda brasileira foi se entrelaçando com o nome do personagem principal, que é o Arrigo. Arrigo é um nome forte italiano, né? Tem poucos Arrigos conhecidos. Tem o Arrigo Sacchi, que é aquele treinador de futebol, tem o Arrigo Barnabé, o músico, o outro músico mais famoso, que é o Arrigo Boito, né? Mas é um nome forte italiano, e o Arrigo do personagem, a mãe dele era uma anarquista italiana, por isso ele tem esse nome Arrigo, embora o pai dele fosse um juiz que depois acabou sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele é um misto desse ambiente dos anarquistas, dos operários que chegaram em São Paulo, e dessa velha aristocracia que são o pai e a mãe dele. Então eu vou contando tudo isso, então e contando aí as desgraças, as tragédias, as prisões, os namoros, os grandes amigos do Arrigo, vou contando a história dele, entrelaçando a vida pessoal, as aventuras, com a aventura maior, que é a aventura da própria história do Brasil e da história mundial, desde a greve de 1917, quando ele era menino, até chegar nessa última desgraça que nós tivemos 100 anos depois, que foi a penúltima eleição, quando a extrema-direita se colocou no Brasil. Então, eu vou contando essa história do Arrigo, dos amigos do Arrigo, dos companheiros dele, porque é uma espécie de uma biografia, mas ele estabelece para o narrador da história, que é um personagem que eu crio também, o próprio narrador do livro, o Arrigo diz: eu só aceito que você me faça a minha biografia se você contar também a história dos meus companheiros, a começar do meu tio Mário. O tio Mário é um tio anarquista dele que veio da Itália. Veio da Itália, um homem muito bonito, revolucionário, né? E era primo da mãe dele, e conquista a mãe dele, e o aristocrata que tinha casado com a mãe dele é abandonado, e o Arrigo vai morar nos bairros operários de São Paulo com a mãe e com esse tio Mário, que era um grande tipo, é um anarquista. Ele depois vai para a Itália, volta ao Brasil, vai de novo, depois luta na Guerra Civil Espanhola. Tem toda a história do tio Mário, que inclusive eu invento no livro, que ele é um camarada já tão reconhecido que ele é nome de um arquivo operário na USP, na Universidade de São Paulo.
Então, eu vou inventando e misturando elementos completamente ficcionais com a história da esquerda no Brasil, que eu estudei durante mais de 30 anos, desde o livro que eu fiz, chamado O Fantasma da Revolução Brasileira, depois A Esquerda Cultural, no livro Em Busca do Povo da Revolução, ou Um Brasileiro Revolucionário, A Fria Cultural, agora no Segredo das Senhoras Americanas. Eu senti, a hora que aquele cara ganhou essa eleição, eu imaginava que isso pudesse voltar com outra ditadura, não com voto popular. Então, eu vou mobilizar tudo que existe dentro de mim e fazer uma coisa que não é estritamente acadêmica, que não é demonstração de tese, mas é a vida sentida, aquilo que aconteceu, o lado existencial das pessoas que atravessaram esse século em várias lutas, né, em várias posições políticas, inclusive. Eu falei dos anarquistas, mas os comunistas vão ter grande destaque, depois as dissidências trotskistas, a esquerda cristã. Então eu vou entrelaçando, os trabalhistas também, eu vou entrelaçando aí pela história do Arrigo e dos amigos dele, todo esse universo de utopia, no sentido positivo, de acreditar que um outro mundo é possível, que nós não estamos fadados a viver em sociedades dominadas pela lógica de produção de mercadorias, em que as pessoas estão esmagadas e o que importa são as coisas, não as vidas humanas. Então, eu joguei de um modo existencial, ao mesmo tempo articulado com esse lado intelectual, de contar a história, mas não de um jeito chato, e nem sempre é chato academicamente, né? Os meus livros têm um lado também de tentar conquistar o leitor, mas aí é uma coisa que, quando você faz sociologia, como eu fiz, ou história, no livro O Segredo das Senhoras Americanas, você tem que estar muito aferrado em fontes, em citações, em comprovar tudo o que você diz. E aqui não, aqui eu estou baseado em todos esses fatos, e eu usei muitas fontes, por exemplo, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, tão combatida aí pelos setores de direita, que fez um trabalho fabuloso, mas que está muito longamente, em vários volumes, né? É difícil as pessoas lerem tudo. Então, eu peguei um extrato, por exemplo, as situações de tortura. Tem alguns trechos do meu livro, que são os mais duros de ler, que tratam de como aconteceram as torturas no tempo do Arthur Bernardes, depois no tempo do Getúlio Vargas, depois no tempo da ditadura militar. E tudo isso eu fiz baseado em memórias e em documentos, né? Mas ali no livro eu trabalho com todas essas situações em contextos ficcionais, né? Envolvendo o sofrimento, as lutas das pessoas que tiveram que se submeter àquele tipo de situação. Marcelo, essa seria uma pergunta, curiosidade que eu te faria no início, mas você já respondeu, né? Então, na verdade, o Arrigo nasce no decorrer do governo Bolsonaro. Você coloca o ponto final do livro antes do término do governo, né? E é interessante como o livro, apesar dos vários relatos de mortes, né, acontecidas, seja na resistência republicana, na Guerra Civil Espanhola, seja na resistência ao nazifascismo, seja na resistência ao Estado Novo, no decorrer da ditadura de 1964, como você disse, a descrição das cenas de tortura, você resistiu, né? Se alguém pega Arrigo para ler daqui a 20 anos, né, não vai ter essa ideia de que ele foi produzido no decorrer do governo Bolsonaro, ou seja, você transformou uma pulsão de morte que vigorou durante esse período do governo Bolsonaro e transformou em pulsão de vida, como você disse. Essa é uma história, esse romance na verdade, uma história de uma grande utopia de homens e mulheres que lutaram, que deram as suas vidas, né? Quando eu falo deram as suas vidas, abriram mão de seus interesses particulares, individuais, para lutar por uma causa maior, que era a causa do socialismo, das esquerdas, etc. Você pegou bem, Marco. Essa é a ideia, quer dizer, quando veio esse governo de morte, de destruição, que ainda por cima tivemos a pandemia, e eu escrevi no livro sobre a gripe espanhola antes de acontecer a pandemia.
E quando eu escrevi aquilo, eu lembrava as coisas que a minha avó falava e lia na peça, mas acho que era um pouco de exagero, esse negócio da gripe espanhola, que aparece com importância no começo do meu livro. Inclusive, foi um dos fatores que fez desmobilizar aquele movimento das greves de 17, 19 no Brasil, muito em função dessa pandemia, assim como recentemente também a gente viu no Chile, quando veio a pandemia, também desmobilizou aquele movimento que estava tomando as ruas no Chile. Então, quando veio a pandemia, eu senti como a história se coloca de novo, mas como você disse, essa coisa de morte, eu nunca trabalhei, ainda mais fechado aqui nesse tempo da pandemia, eu dizia, olha, a gente pode morrer da pandemia, a gente pode morrer desse governo, mas nós não, a coisa pessoal, eu tenho que mostrar que esses canalhas não nos destroem nem coletivamente, nem pessoalmente. Então, nesse tempo eu fiz o meu livro O Segredo das Senhoras Americanas, que é fruto de 10 anos de pesquisa, né? Mas isso e ao mesmo tempo, ou um pouco antes, eu fiz esse Arrigo. Falei, isso aí é um impulso de vida. Né? Eles querem nos derrotar, mas não vão nos derrotar. Porque esse desejo que está posto, né, que desde o começo, tem aí até a capinha o famoso quadro do Delacroix, né, A Liberdade Guiando o Povo, é um quadro de 1830, lá na França. Então, vocês veem o símbolo da liberdade ali nas ruas, que inclusive é inspiração para o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Tá a mulher francesa com a bandeira na mão, e do lado dela tem um menino, e do outro lado tem um revolucionário, e eu junto essa imagem e começo o livro dizendo que é a Dona Ima, que é a Dona Ima Imacolata, que era a mãe do Arrigo, com o tio Mário e com o menino Arrigo do lado dela, expresso nesse quadro. Que é o quê? Que é esse desejo enorme da humanidade por liberdade, por igualdade, por fraternidade solidária, que, inclusive, embora surgido no momento da consolidação do capitalismo, é um desejo humano que o próprio capitalismo, essa sociedade produtora de mercadorias, não consegue dar conta. Então, é só uma sociedade futura, e essa é a grande utopia da humanidade, de construir sociedades iguais, livres, justas, solidárias. Isso continua até hoje. E eu tentei encarnar nesse livro essa luta. E, embora com muita morte no livro, embora escrito numa situação de morte que nós estávamos vivendo, nesse período horroroso anterior ao atual governo, e que não acabou porque essa ameaça continua pairando sobre nós, né? Eu quis dar esse meu lado pessoal, né? E que ao mesmo tempo é coletivo, porque é como se estivesse levantando os mortos da terra, essa gente toda, essas gerações que lutaram e que estão aí, e que a gente tem que... A gente é herdeiro disso, né? Eu, pelo menos, sou, acho que você também, e quase todo mundo que está vendo o programa. Então, é um sentido de dizer, nós estamos vivos, nós não nos renderemos, a morte e a destruição não vão acabar conosco. Esse Marcelo, é o lado político motivador, mas o livro é literário, né? A gente pode... Eu posso... Essas histórias são, sei lá, eu adorei fazer esse livro, fiquei tão encantado que eu estou escrevendo outro também. Antes de... No final, eu te peço para dar um spoiler do tema, do enredo do livro que já está em construção. Mas falemos do Arrigo um pouco mais. Eu tenho uma curiosidade em relação à construção dos personagens, né? São muitos os personagens, né? Homens, mulheres, de gerações diferentes. Se a gente pensar em gerações em intervalos de 30 anos, aparecem no decorrer do livro pelo menos 3 gerações, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi a presença, né, inclusive em páginas do livro, em momentos específicos do livro, né, a presença de personagens ficcionais como Arrigo, como Ivan, como Galego, né, que, na verdade, trazem em si características
que você pode encontrar em mais de um militante, em mais de um ativista, em mais de um dirigente das esquerdas desse período, desse século, né, pelo qual atravessa o teu livro. A convivência desses personagens ficcionais com personagens reais, concretos, como Apolônio de Carvalho, como Diógenes de Arruda Câmara, como Gregório Bezerra, né, que podem ser identificados, né, quase confundidos com Apolônio de Carvalho, com Arrigo, Diógenes de Arruda Câmara com Ivan, Gregório Bezerra com Galego. Né? Então, dirigentes que tiveram um papel fundamental na história do Partido Comunista Brasileiro, depois, né, seja como ativistas, dirigentes de vários níveis, dirigentes estaduais, dirigentes nacionais, e que depois do golpe, naquela fragmentação das esquerdas que acontece no pós-64, acabaram fundando outras organizações, como o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, no caso do Apolônio, PCdoB, no caso do Diógenes. Né? Por que você fez essa escolha? Essa foi uma escolha, digamos, racional com respeito a fins, quer dizer, você pensou nisso na construção dos personagens, ou seja, a convivência de Arrigo com Apolônio, ou isso acabou acontecendo no decorrer da escrita, né, na tua redação particular, na tua construção particular? Por favor, Marcelo. Ótima pergunta. Eu acho que, de certa maneira, o meu propósito de relatar pela trajetória do Arrigo toda a luta da geração dele e das que vieram em seguida durante 100 anos, ou seja, misturando destinos pessoais, biografias com a própria história mais abrangente do Brasil e mesmo do mundo, levava quase que inevitavelmente a falar em personagens, colocar personagens reais em cena. Mas eles não são só eles, né? Junto nós temos outros que são inspirados em figuras que existiram e outras que são totalmente fictícias e que são a maioria. Então, eu começaria te falando dos personagens reais que aparecem. Em geral, eles aparecem como coadjuvantes. Por exemplo, a começar de alguns escritores, né? Vou falar de 3. O Machado de Assis, que tem um episódio famoso com o Astrogildo Pereira, que eu relato no livro, não vou ter tempo de contar aqui, é uma história muito interessante, e o próprio Machado de Assis é uma espécie de ídolo de alguns outros personagens do livro. Então aparece o Graciliano Ramos e aparece o Jorge Amado, porque o Graciliano Ramos e o Jorge Amado, além de grandes escritores, eram militantes comunistas e eram amigos do Arrigo. E eles conversam, por exemplo, o Arrigo chega a visitar o Jorge Amado no Castelo dos Escritores, em Dobrich, na Tchecoslováquia. O Arrigo tem conversas com o Graciliano Ramos sobre a produção de memória. E aí eles dão conselhos. Esses conselhos eu peguei onde? Na obra do Graciliano e na obra do Jorge Amado. Eles são personagens que estão ali numa circunstância que eu tirei dos livros. Podiam ser... Eles não tiveram aquela ação imediata, não conheceram o Arrigo, que é ficcional, mas o que eles falam para o Arrigo realmente aconteceu. Eles escreveram em outro contexto na obra deles. Outros aí, mais além dos escritores, né, que vai ter uma figura, inclusive, de Recife, né, que é o Cristiano Cordeiro. Ele vai aparecer aí primeiro no livro, recepcionando o tio Mário. Ele vai ajudar a turma do Cristiano quando ainda era anarquista, antes dele virar um fundador do Partido Comunista. Eles introduzem umas prostitutas no navio, que eram prostitutas que eram, eu chamo de andorinhas no livro. O livro é cheio da história das andorinhas. Então, essas prostitutas lá em Recife, no Recife, a turma do Cristiano infiltra no navio para salvar 3 prisioneiros políticos, entre eles o tio Mário, que era camarada anarquista, companheiro anarquista do Cristiano Cordeiro naquele tempo. E eles levam o Arrigo
não vou entrar nos detalhes da história, mas então ele aparece ali como depois, mais adiante, ele vai aparecer de novo quando ele trabalhava na Sudene, num episódio quando o Arrigo foi trabalhar na Sudene, ele já não era mais do partido, embora fosse da área próxima, mas é um cristiano que ele não é um personagem absolutamente, ele é mais referido do que como amigo do tio Mário, e depois ele aparece em algumas cenas que seria perfeitamente plausível ele ter vivido. Assim como o Astrogildo Pereira, que é o fundador do Partido Comunista, e que também tinha sido anarquista e amigo do tio Mário. O Arrigo vai ao Rio de Janeiro atrás do tio e lá encontra o Astrogildo. O Astrogildo já comunista, já tinha ido, vai a Moscou depois, e inclusive conquista o Arrigo para militar no partido. Então, ali, no caso, o Astrogildo Pereira aparece numa circunstância, inclusive essa com Machado de Assis, o casamento dele com a Inês, que era filha do Everardo Dias, outra figura que aparece, autor de uma obra essencial chamada Bastilhas Modernas, que eu uso muito como fonte para recriar as prisões políticas da República Velha no Brasil, assim como uso o Graciliano e outros para recriar a prisão as prisões no tempo do Getúlio. Então aparece ali o Astrogildo em circunstâncias que seria plenamente plausível ele estar. Assim como o Carlos Marighella, né, que também aparece de vez em quando, o Caio Prado Júnior e o Apolônio de Carvalho. O Apolônio de Carvalho, o Caio Prado Júnior e o Carlos Marighella, os três são mais ou menos da mesma idade do Arrigo. É um pessoal que nasceu mais ou menos em 1910, pouco antes, pouco depois. E o Arrigo ele tem um pouco de cada um dos três, mas ele não é nenhum dos três. Ele é amigo dos três que aparecem. Ele trabalhou com o Caio Prado na Revista Brasiliense. Ele atuou na guerrilha junto com o Marighella. É o Marighella que o convence a não deixar o Partido Comunista depois da crise de 56. E o Apolônio de Carvalho, né? O Michel Lévy coloca com muita, ao meu ver, com adequação na orelha do livro, ele cita explicitamente o Apolônio, que pode dar a impressão errônea que o Arrigo é só um alter ego do Apolônio. Não. É que o Apolônio teve uma vida extraordinária. O Apolônio foi tenente, diferentemente do Arrigo, que vinha do meio anarquista de São Paulo, mas o Apolônio foi tenente. Depois ele vai lutar na Espanha, na Guerra Civil Espanhola. Depois ele vai para a resistência francesa, ele volta na redemocratização. O Apolônio entra na Esquerda Armada, o PCBR, que você mencionou agora há pouco. Depois ele é exilado. Então, o caminho que o Apolônio fez é extraordinário e é interessante para mostrar. Participou da resistência ao nazismo na França, isso, da resistência francesa ao nazismo. Resistência francesa, Franco, nazi. Então, e eu pus o Arrigo na cola dele. O Arrigo tem uma outra trajetória e conhece o Apolônio, os dois indo para a Europa. O Arrigo nem sabia o que ia fazer e o Apolônio a mando do partido. E no navio, o Apolônio convence o Arrigo a lutar na Guerra Civil Espanhola. Ele fica na Espanha, ele vai reencontrar outros personagens, inclusive o tio Mário e outras pessoas que são tratadas no começo do romance. E ali, o caminho do Arrigo, depois também na resistência francesa, ele sempre vai encontrando o Apolônio de longe. E se eu escrevesse, talvez, sem citar o Apolônio, alguém poderia ler e dizer: nossa, essa trajetória é fantasiosa demais, é impossível alguém ter vivido tudo isso. E, no entanto, um camarada como o Apolônio viveu. Não é que a vida do Arrigo é igual à do Apolônio, eles são paralelas. Então, de certa maneira, serve como espelho. Inclusive, a personalidade do Arrigo é totalmente diferente da personalidade do Apolônio. Ele não é o Apolônio, mas ele tem a aproximação. Então, aí eu pulo para... A vida de Apolônio, Marcelo, já é o próprio fantástico, né? Não se precisa de um realismo fantástico. A vida dele já é uma narrativa fantástica. É muito recomendável, não só
o livro chamado Vale a Pena Sonhar, que está publicado pela Fundação Perseu Abramo, como filme. Esses dias a diretora Grisotti, uma das diretoras do filme, entrou em contato comigo. Você já viu esse filme? Eu agradeci muito, porque eu vi o filme. Quem quiser, é fácil, disponível de graça no YouTube. Se vocês clicarem aí, Vale a Pena Sonhar, o filme. É um documentário de 1 hora e pouco sobre a vida desse cara extraordinário que foi o Arrigo. Eu disse para ela, eu respondi, agradeci e disse: olha, o seu filme, o seu documentário é primo irmão do meu livro, do meu romance Arrigo. Então foi uma vida extraordinária. Mas isso não quer dizer que o Apolônio é o modelo para fazer o Arrigo. O Arrigo tem uma personalidade própria, ainda que ele tenha coisas do Apolônio, tenha também do Marighella e mesmo do Caio Prado, que são os outros dois da geração. Mas aí tem os personagens inspirados. Os personagens inspirados também, esses têm mais da vida do personagem original, né, que serviu de modelo. Mas também são diferentes. Então, por exemplo, você citou aí o camarada Ivan. O camarada Ivan, no meu romance, é um líder stalinista. Né? Tem até passagens cômicas que não vou dizer aqui para vocês, mas eu não trato isso de maneira tão pesada, embora tenha o peso também. Né? Mas o camarada Ivan, mas ele não é só o Diógenes de Arruda, ele é um pouco o João Amazonas. E eu invento muitos episódios, eu arrumo namorada para ele. Não daria para eu dizer o nome da pessoa, porque eu não sei, eu inventei em cima. Então, eles estão um pouco fundados, mas não tem episódios da vida de um, de outro, e muitos que eu inventei. Então, não vou ser leviano a ponto de colocar. E o outro cara outros caras importantes, fabuloso, uma personalidade real, é o Sobral Pinto. Sobral Pinto foi, como todo mundo sabe, grande advogado de presos políticos, etc., embora católico e conservador. Se a gente olhar a biografia dele, quando eu estudei o Everardo Dias, quando eu fiz lá no capítulo do meu livro Brasilidade Revolucionária, fiquei muito surpreso de ler esse livro chamado Bastilhas Modernas, em que ele relata, o Everardo Dias, as cartas que ele escrevia revoltadas contra o camarada que era responsável pelo sistema penal do Arthur Bernardes. E quem era? Sobral Pinto. Eu fiquei, não é possível, esse cara, Sobral Pinto, era um camarada que foi ligado à repressão direta daquele sistema carcerário brutal do governo Arthur Bernardes. E depois ele se redimiu, ele na guerra, na ditadura do Getúlio, na ditadura militar, foi um grande advogado de presos políticos. Essa é a informação objetiva que eu tenho. A partir daí eu inventei um advogado católico que trabalhou também para o Arthur Bernardes e que vai ter uma relação próxima com o Arrigo. Inclusive, tem uma namorada. O Arrigo tinha uma protetora, que era uma mulher no Rio de Janeiro, que era a Madame Eneide, que tinha uma casa das Andorinhas. Era uma mulher que depois vai lutar na Guerra Civil Espanhola. É uma prostituta francesa de alto nível, que ao mesmo tempo tinha tido um namorado chamado Enéas, na juventude, que era um espanhol, que depois tinha morrido. Então ela viveu um pouco à margem e ela então tinha simpatia pelas causas de esquerda e ela ajudou o Arrigo. E aí ela inventou um jeito de tentar tirar o Arrigo, que tinha sido preso e estava sofrendo na cadeia, sabendo que o doutor Vital Beltrão era o responsável. Ela tratou de conquistar o doutor Vital Beltrão para tentar tirar o Arrigo da cadeia. Mas isso eu inventei, isso não tem nada a ver com a história do Sobral Pinto. Eu inventei um personagem que, como ele, depois se arrepende, que continua católico, continua conservador, mas preserva os direitos humanos. Então aí é um personagem baseado, como também um outro personagem de uma figura real fascinante, que é o Jacques Breton, que foi um empresário francês. Eu tive a oportunidade de conhecer em algumas reuniões aqui em São Paulo, conversei um pouco com ele. Depois, no livro do Mário Magalhães sobre o Marighella, ele também comenta alguma coisa do Breton, que é um camarada que... Qual era a história dele? Ele tinha lutado na resistência francesa, ele veio para o Brasil, ele tinha uma fábrica de produtos elétricos, até fazia material para cinema, e aí se envolveu com a resistência. Sem ser comunista, ele identificava
os governos militares no Brasil aos invasores alemães na França, ele vai ajudar o Marighella. Esse é o dado real da vida do Jacques Baton. Em cima desse dado real, eu inventei um personagem chamado Claude Danton, que também tinha sido amigo do Arrigo na Guerra Civil Espanhola, que veio para o Brasil atrás de um rabo de saia com muitos estrangeiros, que era uma amiga do Arrigo chamada Mariana, casa-se com essa Mariana e vai fazer a sua fábrica, vai ter muito sucesso, trabalhar também para o cinema, e vai empregar algumas pessoas que, junto com ele, vão formar o grupo dos amigos do Arrigo, que vai ser um grupo de guerrilha auxiliar da ALN, da Ação Libertadora Nacional do Marighella. Tudo isso é ficção, mas é uma ficção ancorada em personagens que existiram, mas não são os personagens. São pessoas que me inspiraram, de certa maneira. Assim como existe também um empresário estadunidense que apoia a ditadura, participa das sessões de tortura, em que tudo leva a crer que seja o Boylenssen, né? Boylenssen, pode ser o né? Isso. O Boylenssen é quem tem. Mas o Boylenssen é dinamarquês, é outra, é ultragás, é outra, mas é o mesmo espírito, né? E veja que não mas ao mesmo, essa é outra coisa que eu queria dizer. Além de ter as inspirações em personagens reais, às vezes tem as inspirações em personagens literários. Então esse que você acabou de lembrar muito bem, que é o Kildare, né? Porque tinha um seriado chamado Dr. Kildare na época, e ele pegou o nome do Dr. Kildare. Ele pode ser, você pode ver, tem muito do Boylenssen. E tem muito também do personagem do livro do Graham Greene. O Graham Greene tem um livro fabuloso sobre a Guerra do Vietnã, que ele vai contar justamente um espião americano. Esses dois me inspiraram a fazer esse espião, né, que participava pessoalmente das torturas e que depois vai ter um destino também semelhante ao do Boylenssen, né, porque esse é um dado do livro também. Né? Nós vamos ver o que o Gorender chamava da violência do opressor, mas também a violência do oprimido, que é a reação, né? Por exemplo, diante desse torturador, como houve diante do Boylenssen, por exemplo. Nós vamos ver na Guerra Civil Espanhola, ou às vezes até as matanças, os fratricídios dentro da própria esquerda. Tudo isso aparece no meu livro. E que, no entanto, a maioria das personagens tem, às vezes, os reais, tem esses inspirados, que são outros, mas a grande maioria são completamente inventados. A namorada do Arrigo, que era um conquistador de várias namoradas, etc., mas ele teve uma que foi professora de literatura na USP, a Aurora, que é totalmente inventada. A Doroteia, que é uma personalidade em Recife, depois Luna, na Guerra Civil Espanhola, a Cima, que é uma jovem que aparece no tempo que em 60, ali depois na França, no começo dos anos 70, que balança o coração do Arrigo, essa Madame Eneide, que eu citei para vocês, várias andorinhas, são todas inventadas, assim como os grandes amigos do Arrigo, o Lino, Marcelo, que é trotskista. Oi. São inventadas, mas não são inverossímeis, né? Claro. Todas elas e todos eles trazem elementos, quase como se fossem tipos ideais, né? Mistura de tipos ideais na construção das personagens. E isso é que torna tão ricos assim os vários personagens que aparecem no decorrer do livro. Marcelo, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? E aí começa a se relacionar com o tema geral dessas 7 entrevistas que serão realizadas no decorrer do mês de março. Né? A narrativa do romance se passa num apartamento do edifício Esplendor, em São Paulo, com a presença do escritor. Quer dizer, o escritor ele está presente como personagem também no livro, que não consegue sair do apartamento, quase como um filme do Buñuel, né? E Arrigo sentado numa cadeira de balanço, não se sabe se vivo ou morto, até o fim do filme, né? Até o fim
espero que se torne um filme brevemente, o teu livro, né? Mas até o fim o ponto final do livro, não se sabe se Arrigo está vivo, está morto, foi uma ficção inventada, mas isso eu deixo para os leitores, né, concluírem, né? O clima, pelo menos para quem leu o livro, eu falo de mim, da minha leitura, da minha apropriação, né, é um clima de asfixia. Quer dizer, todas as vezes em que a cena vai para o apartamento no edifício Esplendor, vem um clima de asfixia, né? Que atravessa também os vários momentos de asfixia presentes no livro, nas ditaduras, nas repressões, nas torturas, etc. Né? A pergunta que eu te faço, Marcelo, é se esse clima de asfixia ele acabou expressando uma imagem da crise do socialismo no fim do século XX, se isso foi intencional, se isso, na verdade, foi o teu inconsciente atuando, ou, na verdade, foi pode ser explicado pela minha apropriação, né, que procurou projetar no livro essa consciência histórica. Por favor, Marcelo. Olha, eu não quero fechar a leitura, né? E às vezes o autor, a gente faz coisas que não sabe como é que vai ser apropriada, mas essa situação de asfixia, eu acho que você fez uma leitura perfeitamente adequada. Quer dizer, se a gente olhar o livro do ponto de vista alegórico, que é possível, que esse é um dado interessante, a maior parte do livro é tratada de maneira realista, né? Quando eu falo aí das várias épocas, das lutas, etc. Mas a cena toda é passada numa circunstância surrealista, que lembra, como você citou, o Buñuel, né, do filme O Anjo Exterminador, que na história do Anjo Exterminador, que eu saí daquele filme encafifado, que diabo de filme é esse? Porque a história do Anjo Exterminador é uma festa com a aristocracia, e a aristocracia está ali e eles não conseguem sacar a festa, as portas estão abertas, mas ninguém consegue ir embora, né? Isso foi muito interpretado como essa situação de uma classe que está acabando, mas que não morre, que está agora aqui é o contrário, né? É a parteira da história, se você quiser, é o feto que está no útero e não sai, né? Aqui, tem no fim do livro a Aurora diz assim, aquela coisa do Gramsci, né? Da parteira da história, que é o novo está para nascer, mas o velho não permite. A parteira da história já morreu de velho e esse novo não sai do útero. Então é um pouco esse ambiente de angústia. Nós sabemos que essa sociedade não serve, que ela leva à destruição, inclusive do ponto de vista material mesmo, da destruição do planeta e da vida humana na face da Terra, com toda a destrutividade da produção desenfreada capitalista. A gente sabe que isso não tem futuro, que isso gera barbárie, mas uma nova sociedade tem dificuldade de sair. Então, eu acho que não é o que consciente ou inconsciente essa situação de estar ali dentro, é isso, é essa nova sociedade que quer sair, mas não tem como, né? E, ao mesmo tempo, asfixiada, por quê? Se a gente, falando de um jeito mais político, a gente vê as lutas anarquistas, as lutas dos bolcheviques, a luta da social-democracia, a luta da esquerda cristã, da democracia cristã, o eurocomunismo, né, pensando aí uma junção forte da democracia com o socialismo, tudo isso foi sendo derrotado ao longo do século XX, ao mesmo tempo que tem conquistas que vão ficando e que a gente herda, mas que essas respostas talvez não sejam mais suficientes exatamente como elas foram dos anarquistas, dos bolchevistas, dos trotskistas, da social-democracia, da esquerda cristã, do eurocomunismo, mas tudo isso faz parte de uma experiência que precisa ser recuperada para a gente construir uma alternativa que a gente não sabe onde que ainda vai nascer, né? Essa sociedade nova que precisa surgir se a humanidade tiver interesse em continuar viva, né? E eu diria que é um pouco aí a minha utopia, né, de apostar na democracia, no aprofundamento democrático, na luta imediata que existe, que é contra essa extrema-direita, esse horror
que tem se colocado em âmbito mundial, não é só no Brasil, né? Das lutas políticas, sociais, econômicas, culturais, democráticas, que no limite não cabem, inclusive, dentro do capitalismo, e tendo como horizonte um outro tipo de sociedade, uma sociedade que não é das mercadorias, que não é que as pessoas vivem em função de ter bens, uma sociedade e outra cujo horizonte, sei lá, não sei qual será, talvez o ecossocialismo, é uma incógnita. Então, um pouco, eu acho que você tem razão, que é perfeitamente possível ler esse livro como essa situação de impasse que as forças transformadoras vivem no atual momento e que, no entanto, continuam lutando porque a vida segue, né? Então, é isso que eu diria. Eu acho que faz todo sentido essa leitura, embora haja outras possíveis, né? Algumas pessoas leram já, eu vi que não perceberam tanto assim, porque, afinal de contas, lá fora, porque no final do romance, eu não vou dar o spoiler, mas lá fora, enquanto tem essa asfixia, tem o povo na rua, tem o povo gritando, tem o povo, inclusive o lado irônico que o livro tem, né? Ele ouve lá falar, não passarão, não passarão. Ele fala, não, por favor, não repita essa palavra de ordem, porque ela dá azar, né? Porque deu azar na Guerra Civil Espanhola, a passionária, não passarão, e os franquistas passaram. Depois, o golpe de 64, não passarão, e os militares passaram. No Chile do Allende, não passarão e passaram. Então, o Arrigo fala, por favor, não, essa frase não dá sorte. Então, mas, de qualquer maneira, o povo está lá, a luta continua. Porque é o que eu falei lá, comentando a liberdade guiando o povo, esse desejo de liberdade, de igualdade, de fraternidade, cujos limites, inclusive, não cabem na organização social capitalista. Isso daí é da humanidade e isso vai continuar. Marcelo, eu vou emendar uma outra provocação, né? Desse leitor que leu o teu livro nas brechas do carnaval, nos intervalos do carnaval. Arrigo é um romance sobre uma utopia, acho que eu já disse, vivida visceralmente, né, por homens e mulheres do século XX. Né? Esses homens e mulheres só podem ser vistos do século XXI pelo espelho retrovisor da história. O apelo ao fantástico, que foi a forma encontrada por você para fazê-los possíveis na atualidade, quer dizer, ou o apelo ao fantástico, né? Que, como a gente viu, se mistura à própria vida do Apolônio de Carvalho e de tantos outros, né? que viveram essa história, como o próprio Gregório Bezerra, né? Para falar de uma figura representativa do estado de Pernambuco, né? A propósito, né? A gente conversava, né? O romance se passa em três estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e em vários lugares do mundo que marcaram os exílios, as resistências, né, dos personagens. Né? Então, esses homens e mulheres só podem ser vistos no século XXI pelo espelho retrovisor da história, ou o apelo ao fantástico foi a forma encontrada por você para fazê-los possíveis na atualidade, né? Ou, dizendo de outra maneira, fazer possível a utopia no decorrer do século XXI, mostrar aos leitores de que essas lutas, essas histórias, elas podem ser revividas, evidentemente, fazendo as devidas adequações. Eu acho que o livro, inclusive, ele narra vários exemplos de conflitos travados entre as esquerdas, né? Particularmente na Guerra Civil Espanhola, acho que é um momento muito marcante do livro, né? O conflito que existiu, na realidade, entre os setores, os grupos stalinistas, os grupos trotskistas durante a Guerra Civil. Né? Então,
o apelo ao fantástico foi a forma encontrada por você para fazer chegar ao leitor a ideia de que essas utopias ainda podem conquistar corações e mentes no século XXI? Eu acho que, obrigado pela pergunta, novamente muito boa, Marco. O fantástico entra na própria literatura, na própria ficção. Acho que sempre vai ter, não foi exatamente por isso. Você pode interpretar assim, mas o fantástico apareceria de qualquer modo, né? Sei lá, tem um pouco da literatura latino-americana, influência da literatura latino-americana, mas a situação em si é fantástica, né? É surrealista. Mas a sua pergunta me faz pensar algumas coisas. Primeiro, a gente também, olhando pelo retrovisor, a gente também tende a criar, equivocadamente, uma visão idealizada do passado, né? Então, às vezes, parece que o passado foi uma maravilha, e não era bem como você mesmo falou, das lutas que aparecem no livro, né? Mas a vida das pessoas no passado como hoje também era, na maior parte do tempo, marcada pela rotina, né? Pela rotina do trabalho. Tem até os franceses, né, têm aquela expressão métro, boulot, dodo, quer dizer, é o metrô, é o trabalho e depois dormir. Você trabalha, depois você dorme, pega o metrô, vai para o trabalho, pega de volta o metrô para casa, dorme e trabalha. No fundo, a maior parte da nossa vida é isso, né? É o ganha-pão, né? Agora, as próprias transformações do sistema produtivo, o capitalismo como ele é organizado hoje, né? Que o Rui Braga, por exemplo, vai falar do precariado, ou o Ricardo Antunes, da uberização, e tantos outros estudiosos que vão mostrando a diferença que é hoje o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho mudou muito em relação àquele mundo do trabalho que era essencialmente organizado nas fábricas, o sindicalismo está em crise. Então, a gente vai vendo, inclusive, a implantação de um tipo de mentalidade muito individualista. Os próprios trabalhadores, nessas novas circunstâncias, acabam imaginando, fazendo projeções de si como se fossem autônomos, como se eles fossem empresários, né? Às vezes eu pego um Uber e o cara fica elogiando o novo, o partido da burguesia, achando que ele ali, coitado, no Uber, se esfacelando, um empresário de si mesmo, não tem assistência nenhuma. Então, é uma situação diferente, né? Em que as pessoas estão muito obrigadas a se inserir no mercado, e um pouco cada um por si, Deus por todos, né? O emprego de uma lógica, você falou aí numa das questões, indiretamente citando lá o Weber, da ação racional com relação a fins, que você mede todos os custos e benefícios para ver o que é vantagem e o que é não vantagem para você, como que você sai ganhando, como você leva vantagem em tudo, né? No cotidiano. Esse espírito do capitalismo, ele tende a esmaecer os afetos, as tradições, os valores coletivos que se colocaram, né? Que se colocaram em outras gerações e hoje se colocam menos. Isso é interessante também para a gente entender um fenômeno novo, que é um fenômeno que aparece também no meu romance no final, quando aparece uma personagem chamada Iracema, que vai visitar o Arrigo, e que é frequentadora do Templo de Salomão. Aquele ambiente onde o Arrigo vivia, no bairro do Brás, aquele quarteirão foi inteiramente aplastado para construir o Templo de Salomão. E a moça ela vê o Arrigo, ela gosta do Arrigo, ele é um velhinho igual o meu avô, que foi convertido para a Igreja Universal, etc. Então, esse problema, essas novas gerações, como é que elas vão se colocar? E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, falando do lado político, essa outra esquerda, ela foi perdendo o lado, que parte é positivo, perdendo o lado de ser uma espécie de religião laica, quer dizer, que as pessoas tinham que construir laços de solidariedade, de luta coletiva.
E houve com razão uma reação, aquela coisa dos partidos comunistas, de que a vanguarda dirige a classe operária de maneira autoritária, etc. E se apostou muito numa frase do Manifesto Comunista chamada assim: a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, da própria classe trabalhadora. Mas o que é verdadeiro, mas pode dar a impressão de que quase que pela própria experiência, naturalmente, a classe trabalhadora vai se conscientizar da exploração, vai construir uma sociedade nova. E, ao mesmo tempo, o que é que nós vimos? De certa maneira, as esquerdas perdendo esses laços, essas tentativas de construção de trabalho comunitário e de organização pela base, que havia, por exemplo, também na igreja, com a teologia da libertação, as chamadas comunidades eclesiais de base, e tudo isso que também se perdeu. Mas um outro setor da sociedade não perdeu isso. E é esse setor, por exemplo, que está construindo essas igrejas. Então, as pessoas... A minha mulher, a Tânia, ela é professora, e ela me conta, professora do EJA, dos jovens adultos, um pouco o que os jovens adultos contam para elas. A situação de completa exploração, de desvalidos, e onde eles encontram alguma sociabilidade, algum acolhimento. Muitas vezes nessas igrejas que para nós parecem um horror, e que talvez seja um horror mesmo, mas que é onde eles vão buscar, nessa vida totalmente fragmentada, um sentido coletivo. Um sentido coletivo, e é interessante, você falou que num dos próximos programas, dessa celebração aqui de vocês, né, dos 200, é um pastor de esquerda que vai falar. E é muito importante justamente que surjam dessas igrejas pastores de esquerda. É um pastor que é do PSOL. Por quê? Porque nós temos uma parte da sociedade, da base da sociedade, que inclusive é massa de manobra desses setores horrorosos da extrema-direita, que não tiveram nenhuma, se a esquerda ilustrada, nós não temos que fazer a cabeça dos trabalhadores, vão chegar, a consciência vão lutar pelas próprias pernas, pelos próprios braços, pelos próprios cérebros. E esse setor não, essa extrema-direita reacionária religiosa continuou, eles trabalharam para fazer a cabeça dessas pessoas e, ao mesmo tempo, dando algum abrigo para elas. Então, isso ajuda a entender. Então, não sei se eu estou voando na pergunta, né? Não é que dá para a gente olhar para o retrovisor, mas tentar entender o que acontece, o que a gente pode aprender do passado. Né? E, de novo, essa grande incógnita, porque a maneira como a sociedade se organiza hoje, ela torna difícil a construção, esses trabalhadores uberizados, cada um com essa ideologia do cada um por si, Deus por todos, e tem que lutar, cada um no fim do meu livro tem um episódio também que eu não vou adiantar aqui, mas o bem velhinho, o Arrigo e a Aurora, a namorada dele, vão à Estação São Paulo, né, ali perto da Escola Tom Jobim, do Museu da Língua Portuguesa, tudo maravilhoso que o Brasil produz, né? E eles pegam um táxi, eles passam pela Cracolândia, e vem ali na Cracolândia um ambiente que é parecido com um dos navios negreiros que estão descritos, narrados no navio negreiro do Castro Alves. Então, eu tento usar, e aí só para falar um pouco de literatura, como ao mesmo tempo eu vou trabalhando, eu falei do Machado de Assis, tem muito do Drummond e do Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, eu citei o Graciliano, tem muitas coisas da própria literatura que vão aparecendo, né? E essa é uma. Ali o Arrigo, no final, né, pega um Uber para voltar, e ele passa de novo pela Cracolândia e o cara tira um revólver. Era um negro que tinha um adesivo de um candidato de extrema-direita no carro dele e tira o revólver ameaçando essa cambada de inútil, etc. E era um coitado, um cara que trabalhava. E aí ele acaba expulsando o Arrigo e a Aurora do carro deles, e os mendigos levam os dois da carroça até a casa dela e depois voltam lá para a Cracolândia, e o Arrigo, como um pedaço descascado de pau-brasil, senta e chora, né, vermelho, né, e termina lá, né,
naquela cadeira de balanço e o narrador do livro tentando desvendar a vida dele, e ao mesmo tempo que a vida do próprio narrador é a vida de nós outros, né, que continuamos nessa situação, né, em que a parteira da história continua nos prendendo para construir um outro tipo de sociedade, mostrando que um outro mundo é possível. Eu quis passar tudo isso no livro, de uma maneira ficcional, né, que a gente fala mais teoricamente, mas espero que o livro seja atraente. Meu filho, que nem é tão politizado, está lendo, está gostando. Eu estou bem feliz que as novas gerações e as antigas também possam ler esse meu livro, que tenta encarnar, né, 100 anos de lutas transformadoras na história da humanidade. Bom, a minha fala não conta muito, mas eu recomendo. Foi um grande prazer ler o livro. Tenho certeza de que ele pode ser lido tanto como uma forma de introdução à história brasileira, através de um romance, da história das esquerdas em particular, mas também por já iniciados, né, conhecem a história da esquerda e seus personagens principais, como uma forma de tentar se olhar no espelho, né? E, ao mesmo tempo, através dos personagens que vão aparecendo no seu decorrer. Marcelo, foi um prazer dialogar contigo, ouvi-lo sobre Arrigo, o seu primeiro romance, editado pela editora Boitempo, já disponível nas melhores livrarias e nos sites de venda. Marcelo, sua última palavra. Eu agradeço muito, me sinto muito honrado de abrir aí essas 7 entrevistas. 7 é um número bonito, cabalístico também, né? Das 7 entrevistas. E peço, vou assistir e recomendo que todos assistam aí, que está muito bacana essa sua programação aí na nova fase do programa. Parabéns a você, parabéns a 247, todos os veículos que TVT, né, que rádio também, que divulgam, né, e que tentam criar, né, um outro tipo de sociedade dentro dessa mercantilização geral que a gente vive, não só na grande imprensa, mas também nessa internet cheia de falcatruas, de fake news, e mostrando que o esclarecimento é importante, né? E o seu programa e outros desses canais e de outros também são fundamentais para construir uma sociedade efetivamente nas trilhas da democracia. Na próxima semana, no próximo fim de semana, os entrevistados serão Ivana Jenkins, a diretora da editora Boitempo, também da revista Margem Esquerda, e o pastor e deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade do Rio de Janeiro, Henrique Vieira. Até lá.